Boa noite, igreja, graça e paz. É um prazer enorme poder compartilhar com vocês um pouco da palavra do Senhor, refletirmos no que o Senhor tem para falar conosco essa noite. Quero agradecer ao pastor Maxwell pela oportunidade de trazer a palavra e te convidar a abrir em Lucas, capítulo 23. Nós vamos ler dos versículos 33 a 49, dando sequência naquela proposta que o nosso pastor tem pregado, que são os temas criação, queda e redenção. Essa noite, excepcionalmente, nós vamos falar sobre a redenção e dar ênfase no gesto que consolidou a nossa redenção, que é a crucificação do Senhor Jesus. E como a idade chega para todo mundo, não tem jeito. Aí vamos lá. Lucas, capítulo 23, versículo 33 até o 49. E depois que lermos, vamos orar. Muito bem, diz assim a palavra do Senhor. Quando chegaram ao lugar chamado Calvário, ali o crucificaram, bem como aos malfeitores, uma à direita, outra à esquerda. Contudo, Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Então, repartindo as vestes dele, lançaram sortes. O povo estava ali e tudo observava. Também as autoridades zombavam e diziam: salvou os outros, e a si mesmo se salve, se é de fato o Cristo de Deus, o escolhido. Igualmente os soldados o escarneciam e, aproximando-se, trouxeram-lhe vinagre, dizendo: se tu és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. Também sobre ele estava esta epígrafe em letras gregas, romanas e hebraicas: este é o rei dos judeus. Um dos malfeitores crucificado blasfemava contra ele, dizendo: não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós também. Respondendo-lhe, porém, o outro, repreendeu-o, dizendo: nem ao menos temes a Deus, estando sob igual sentença? Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que nossos atos merecem, mas ele nenhum mal fez. E acrescentou: Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Jesus lhe respondeu: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Já era quase a hora sexta, e escurecendo-se o sol, houve trevas sobre a terra até a hora nona, e rasgou-se pelo meio o véu do santuário. Então Jesus clamou em alta voz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E dito isto, expirou. Vendo o centurião o que tinha acontecido, deu glória a Deus, dizendo: verdadeiramente este homem era justo. E todas as multidões reunidas para este espetáculo, vendo o que havia acontecido, retiraram-se a lamentar, batendo nos peitos. Entretanto, todos os conhecidos de Jesus e as mulheres que o tinham seguido desde a Galileia permaneceram a contemplar de longe estas coisas. Ó Deus, em nome santo de nosso Senhor Jesus Cristo, nós te damos graças por esse período que nós tivemos a oportunidade de cultuar ao Senhor. E agora pedimos então, ó Pai, que pela tua graça, pela tua misericórdia, o Senhor nos conceda então, ó Pai, a transformação que nós precisamos, a edificação que nós necessitamos, o fortalecimento espiritual, ó Deus, a partir da pregação, a partir da exposição das Escrituras, a partir, ó Deus, do que o Senhor tem para falar conosco, que o Senhor alcance cada coração, cada mente, conforme o teu propósito e a tua soberana vontade, que o Senhor possa falar com cada um de nós, que o Senhor mantenha o nosso coração e a nossa mente ligados em Ti, naquilo que o Senhor tem para falar conosco, em nome de Jesus Cristo. Amém, meu Deus. Bom, queridos,
Quando a gente fala sobre o capítulo 23 de Lucas, o capítulo ele é dividido basicamente em dois grandes blocos. O primeiro bloco vai do versículo 1 até o versículo 32, que vai nos mostrar, nos apresentar então o julgamento de Jesus e a sua sentença à crucificação. Eu não vou detalhar sobre esse capítulo, mas eu estou fazendo essa menção exatamente para que nós nos situemos. Já do versículo 33 até o versículo 49, nós temos então a crucificação de fato e a morte do Senhor Jesus. E o que mais nos impacta quando nós lemos são as lições que nós podemos extrair desse texto. Antes de eu falar das lições que nós podemos extrair, é importante nós entendermos por que o Senhor Jesus precisou ser crucificado. Muitas vezes é muito comum cristãos, quando estão estudando a Bíblia, ou numa roda informal, num bate-papo, se perguntarem, poxa, mas será que não bastaria Jesus apenas nascer e pregar o Evangelho? Será que não bastaria apenas nós ouvirmos o Evangelho e então pronto, daí Deus então nos receberia? Não. Eu costumo dizer que as duas grandes obras que consolidam a pregação do Evangelho, que consolidam o plano de salvação de Deus para nossas vidas, as duas grandes obras são a crucificação e a ressurreição. Evidentemente que com isso eu não inferiorizo, eu não menosprezo a atuação de Cristo em vida, nos pregando o Evangelho e nos mostrando como deveria ser a nossa vida na nossa relação com Deus e na nossa relação com o próximo, se em nós não existisse pecado. Entretanto, a crucificação ela é necessária por duas grandes razões. A primeira das razões é a profética. Então, quando a gente retoma o Antigo Testamento e a gente vai lá em Gênesis capítulo 3, versículo 15, o que é que nós temos? Nós temos a queda do primeiro casal, nós temos então a expressão da entrada do pecado no mundo e com isso então nós temos a resolução, agora na perspectiva histórica. Isto é, nós sabemos pela Bíblia que Cristo é o Cordeiro de Deus conhecido desde antes da fundação do mundo, mas historicamente o primeiro momento em que Deus promete resolver a situação pecaminosa do ser humano após a queda é em Gênesis capítulo 3, versículo 15, o que vai dar base não apenas para a obra redentora, mas vai dar base para a existência da igreja e, consequentemente, vai dar base para a missão evangelística que a igreja precisa cumprir. Então, em Gênesis capítulo 3, verso 15, Deus promete que o descendente da mulher pisaria na cabeça da serpente. Pronto. Ponto. Quem é então esse descendente de acordo agora com o Novo Testamento? É o Senhor Jesus. De acordo com Gálatas capítulo 4, verso 4, ele foi nascido de mulher no tempo certo, no tempo oportuno. Então, em outras palavras, não só havia a necessidade de que Cristo encarnasse, se tornasse humano, mas havia também a necessidade de que por essa condição agora de humano, ele morresse no nosso lugar, ele fosse crucificado no nosso lugar. A segunda razão, então, pela qual Cristo precisou ser crucificado foi teológica. Então, não apenas eu tenho o cumprimento de Gênesis 3,15, mas eu tenho o cumprimento de Isaías 53, que vai dar a descrição dessa experiência de Cristo, de padecer na cruz para a nossa redenção, bem como eu tenho a razão teológica que é entender que o sacrifício de Cristo foi vicário. Em outras palavras, o sacrifício de Cristo foi substitutivo. Então é uma grande falácia, é um grande engano, é um equívoco na nossa interpretação teológica quando nós achamos que Cristo morreu para nos dar exemplo. Errado. Cristo não morreu para te dar exemplo, primeiro porque você não vai ter que morrer por ninguém.
E segundo, porque você não dá conta de viver uma vida sem pecado. Infelizmente, você ainda luta contra a influência do pecado na sua vida. E é isso que significa o processo de santificação. Deus te dá a vitória e te dá condições de vencer a influência do pecado que ainda habita em você. É por isso que não tem como dizer que Jesus morreu na cruz para nos deixar exemplo. Ele morreu na cruz no nosso lugar. É isso que significa o sacrifício vicário. É isso que significa o sacrifício substitutivo. E, consequentemente, então, essa é a grande obra que consolida a nossa redenção. Essa é a grande obra que legitima, que confirma que nós experimentamos o novo nascimento e o perdão dos pecados, porque somente Cristo teve condições de ir para a cruz no nosso lugar, porque ele não pecou. Entendido isso, então, como nós devemos entender a crucificação e a sua relação com a nossa redenção? Devemos entender da seguinte forma: a crucificação foi o maior gesto de amor de Deus por um ser humano. O maior gesto de amor que Deus teve por um ser humano foi a crucificação. E a partir disso, então, nós aprendemos algumas lições específicas. A primeira das lições é que o perdão que é imerecido por nós, ou seja, nós não merecemos o perdão por causa da nossa condição pecaminosa, ele foi ensinado, foi vivido e foi... perdi aqui a leitura. Foi ensinado, foi vivido e repassado por Jesus do início ao fim da sua vida. Observem o que diz o verso 34. Contudo, Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Então, repartindo as vestes dele, lançaram sortes. Então, enfatizando essa parte A do versículo 34, podemos nos perguntar: a quem Jesus perdoa? Inicialmente, Jesus perdoa, isto é, o perdão de Cristo, ele é dirigido a todos aqueles que, de uma forma direta ou indireta, participaram da crucificação de Cristo. Então, Jesus começa perdoando o povo que clamou pela sua crucificação, nos versos 18, 21 e 23, ainda do capítulo 23. Jesus perdoa Pilatos, que atendeu ao ensejo, à necessidade da multidão, no verso 24. Jesus perdoa as autoridades, isto é, os fariseus, os escribas, os senhores da lei, enfim, todos aqueles que de alguma maneira levantaram falso testemunho contra Cristo e fizeram a sua acusação, no verso 24. Perdão, no verso 35, como a gente lê aqui. O povo estava ali e observava também, também as autoridades zombavam e diziam: salvou os outros, então salve a si mesmo e tudo. Então, quer dizer, Cristo promove esse perdão num primeiro momento para aquelas pessoas. Mas, como a Bíblia é a palavra de Deus, ela é viva, ela é eficaz, nós podemos nos apropriar dela para adequarmos, para contextualizarmos o seu ensino hoje. Então, nós também podemos afirmar que aquele perdão de Jesus na cruz foi estendido a nós. Reparem o Evangelho de João, capítulo 17, versículo 20, como é que Jesus ora? Pai, eu não oro apenas por estes que estão aqui comigo, mas eu oro também por aqueles que ainda hão de crer em mim por intermédio da palavra. Que palavra? A evangelização que chegaria a nós e as escrituras que chegariam a nós. Então, naquele momento, quando Cristo fala: Pai, perdoa-os porque eles não sabem o que fazem, este perdão chega a nós. O perdão dos pecados, a legitimação da experiência do perdão da culpa, do perdão dos pecados, a experiência do novo nascimento, a experiência de ser redimido, a experiência de agora passar a pertencer a Deus. Nós temos essa comprovação histórica naquele momento da cruz, quando Jesus diz: perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem.
Então isso deveria ser motivo de alegria para nós. Isso deveria ser motivo de leveza. Isso deveria ser motivo de tranquilidade para nós. Muitas vezes nós chegamos oprimidos, cabisbaixos, entristecidos, achando que o nosso pecado não tem perdão, achando que estamos numa situação diante de Deus que talvez não haja solução, mas isso não é verdade. Fomos unidos a Deus por meio de Cristo naquela cruz, e o próprio Deus, o próprio Pai, decide nos perdoar, tomando a iniciativa de enviar o seu Filho, e legitimando essa decisão de nos perdoar, ouvindo do seu próprio Filho na cruz: perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. A segunda lição que nós aprendemos aqui é que Jesus negou a si mesmo para nos dar vida. Isso é interessante. Vejam o que dizem os versículos 35 até o 39. O povo estava ali e a tudo observava. Também as autoridades zombavam e diziam: salvou os outros, a si mesmo se salve, se é de fato o Cristo de Deus, o escolhido. Igualmente os soldados escarneciam e, aproximando-se, trouxeram-lhe vinagre, dizendo: se tu és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. Também sobre ele estava a epígrafe em letras gregas, romanas e hebraicas: este é o rei dos judeus. Um dos malfeitores crucificados blasfemava contra ele, dizendo: não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós também. É interessante porque nós lemos dos versículos 35 até o 39 só informação, só notícia de escárnios. Mas, estranhamente, talvez de um modo como a gente não consiga compreender plenamente, o escárnio fez parte do próprio plano de Deus para a nossa salvação. Quando a gente olha para o Salmo 22, verso 7, o Salmo 22 é o que nós chamamos então de um salmo messiânico, ou um salmo profético, no sentido de que ele aponta para o sofrimento do Senhor Jesus, e especificamente o versículo 7 vai anunciar esse escárnio da qual Jesus padeceria. Então é interessante perceber que até a condição de zombaria, até a condição de falta de respeito, até a condição de escárnio, fazia parte do propósito de Deus para nos conscientizar, nos sensibilizar a respeito da condição humana quando ele está em queda, quando ele está afastada de Deus. O coração humano afastado de Deus é um coração escarnecedor, é um coração desrespeitoso, é um coração que nega a Deus sob todas as circunstâncias. Comprovando então o que nós aprendemos em Romanos, capítulo 3, a partir do verso 10, que não há quem entenda, não há quem queira, não há quem busque a Deus. E é interessante percebermos que o escárnio não apenas faz parte do ponto de vista profético, mas quando a gente faz uma comparação desses escárnios da crucificação com os escárnios do momento da tentação de Jesus em Lucas capítulo 4, do versículo 1 em diante, é interessante perceber que há um padrão nesse escárnio: se tu és o Filho de Deus, se tu és o Cristo. Quando um coração humano desrespeita nesse nível, chegando para Jesus e dizendo: se tu és o Filho, ele revela, essa expressão revela a principal forma de incredulidade do coração humano. E essa forma de incredulidade se torna a principal causa de condenação de qualquer ser humano. Vejamos o que diz lá em João capítulo 16, dos versículos 16 a 19. Percebam como que Jesus começa o argumento dele: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho,
para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então note, Cristo começa deixando claro que a única forma de salvação é por meio dele, isto é, o próprio Jesus, e que as pessoas o reconheçam como Deus, como Filho de Deus, o Pai, e como o único Salvador. E aí o verso 17 até o verso 19 vem dizendo o quê? Que aquele que crê não será mais julgado, mas aquele que não crê, esse já está julgado. Esse já está condenado. E aí, por que Jesus fala que aquele que não crê já está julgado e já está sentenciado à condenação? Porque quando você precisa passar por um julgamento ainda, pressupõe-se o benefício da dúvida. Pode ser que você seja inocente, pode ser que você seja culpado, mas Cristo sentencia a humanidade já como condenada. E aí ele vai explicar por que no verso 19. Ele vai dizer porque eles amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras são feitas nas trevas. E quem é a luz que aparece no mundo para trazer o esclarecimento a respeito das obras pecaminosas? O próprio Cristo, como o Evangelho de João cita no início. Ele é Deus, estava com Deus e ele é a luz do mundo. Então a principal forma de condenação de um ser humano não é porque ele é pedófilo, não é porque ele é assassino, não é porque ele é estuprador, não é porque ele é adúltero, não é porque ele é mentiroso, não é porque ele é mau marido ou ela é má esposa. Essas coisas são consequências de as suas obras pertencerem às trevas e eles não crerem em Jesus como a luz do mundo, como aquele que salva. Então, quando dizem aqui, do versículo 35 até o versículo 19 ao 39, essa sequência de escárnios revela essa incredulidade que nega Cristo como Deus e como Salvador. Mas Cristo tem um propósito: superar o escárnio a fim de salvar vidas. Veja o que diz lá em Filipenses capítulo 2, versos 6 a 9. Jesus revela, o texto, melhor dizendo, revela que Jesus se esvaziou e se humilhou, ele abriu mão da sua glória como Deus e ele foi obediente até a morte de cruz. Com qual propósito? João capítulo 10, versos 15, 17 e 18, explicam o propósito de Filipenses 2 a 6. Jesus diz assim: a minha vida espontaneamente, voluntariamente eu a dou. Para quê? Para o resgate das ovelhas. Então essa segunda lição ela é profunda por isso, porque nos mostra que na crucificação Jesus nega a si, nega a sua condição divina, nega os seus privilégios de poder passar a eternidade com o Pai, nega essa condição de ser puro e de ser perfeito apenas como ser divino, e resolve encarnar e vence o pecado no nosso lugar e supera os escárnios que nós é que deveríamos receber para nos salvar. Então há uma razão pela qual você está aqui hoje à noite, porque Jesus superou o seu próprio escárnio, daquelas pessoas e o seu, antes da sua conversão. Jesus superou tudo aquilo que você fez de errado, negando a Ele enquanto você não se convertia, para que a partir do momento que Ele definiu e te chamaria para ser dele, Ele te salvou, te deu essa oportunidade de estar aqui hoje, participando daqui a pouco da ceia do Senhor, honrando, lembrando daquilo que Ele fez por você, que foi a crucificação, que foi a legitimação do meio de te redimir, a forma de te redimir. Amém? Estamos entendendo? A terceira lição, então, que nós aprendemos com isso, é que a salvação de Jesus tem o poder de alcançar qualquer pecador.
Note, eu não disse todos os pecadores, eu disse qualquer pecador. Vejam o que diz os versículos 40 até o 43. Respondendo-lhe, porém, o outro, repreendeu-o, dizendo: nem ao menos temes a Deus, estando sob igual sentença, nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem, mas este nenhum mal fez. E acrescentou: Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. E Jesus lhe respondeu: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. É muito interessante perceber que a crucificação não é uma sentença romana, judaica, é uma sentença de morte romana. Nesse caso, alguém para ser crucificado o seria por ter cometido crimes contra a lei romana. Por isso que quando a gente lê a primeira metade do capítulo 23, nem Herodes e nem Pilatos encontraram razão para crucificar Jesus, porque Jesus não havia infringido nenhuma lei romana. Entretanto, em razão da pressão judaica, é que ele acabou sendo então crucificado, porque eles alegavam que Jesus se posicionava como rei dos judeus, como uma forma então de se voltar contra o César, isto é, o rei romano. Mas os malfeitores sim, eles eram dignos da crucificação e foram parar de fato na cruz, ao lado de Jesus. E ao pararem na cruz ao lado de Jesus, a graça de Deus alcançou um deles, que ficou historicamente então conhecido como o ladrão arrependido. E aí, quando a graça alcança, a salvação, ela produz então algumas características naquele que é salvo. Então essa noite, enquanto eu estiver falando sobre essas características da salvação, sonde o seu coração. Tente sondar e perceber se você se adequa, se você teve as mesmas percepções que o malfeitor arrependido tem. A primeira característica, então, da salvação é que o malfeitor reconheceu a diferença entre ele e Jesus. Veja o que diz a parte A do versículo 41. Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o caminho que nossos atos merecem. Só tem condições de reconhecer a Cristo como Deus e como Salvador aquele que reconhece a profundeza do seu próprio pecado. Só tem condições de dizer que foi alcançado pela graça aquele que foi conscientizado a respeito do quanto o pecado traz malefícios ao seu funcionamento existencial, a sua forma de pensar, a sua forma de se comportar, de agir, seus valores. Só tem condições de demonstrar esse tipo de arrependimento aquele a quem o Espírito de fato convenceu do pecado, da justiça e do juízo, promovendo nessa pessoa então esse entendimento: de fato, eu mereço a morte, eu mereço a condenação eterna, eu mereço o inferno. Mas graças a Deus por Cristo Jesus. Não foi o que Paulo disse lá em Romanos capítulo 7? Quem me livrará do corpo dessa morte? Isto é, algo terrível que é a profundidade do pecado, o quanto ele está enraizado na minha forma de existir, na minha forma de pensar, na minha forma de funcionar. Mas graças a Deus por Cristo Jesus, ao ponto de que agora nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo. Mas lembre-se, para aqueles que estão em Cristo, isto é, creram nele e renderam-se a ele como Deus, como Salvador, e entenderam que nenhuma obra nossa nos dá mérito para sermos salvos, mas que essa obra da crucificação dá a você a condição de ser salvo por causa do mérito de Cristo. É isso que nós precisamos entender. Essa foi a primeira manifestação
ou a primeira característica da salvação na vida do ladrão arrependido, do malfeitor. O malfeitor percebeu a injustiça na crucificação de Jesus, que é a parte B do versículo, que diz: mas este nenhum mal fez. O John MacArthur uma vez fez uma citação que me impactou muito, que ela é verdadeira. Ele disse assim: se algum dia, ou melhor dizendo, em algum momento, no dia do juízo, o Senhor Jesus me sentenciar ao inferno, eu vou continuar dizendo que Ele é bom, santo e justo, e que eu realmente sou um pecador digno da condenação eterna. E aí um autor desconhecido disse a seguinte frase: somente aqueles que foram regenerados, aqueles que entenderam a crucificação, são capazes de reconhecer que merecem o inferno e vão para o céu. Mas alguém que engana a si mesmo acha que é merecedor do céu, mas vai para o inferno. O ladrão reconheceu: olha, Jesus, isso é uma injustiça. Ele é o Filho de Deus, ele não devia estar aqui, eu deveria estar, eu estou no lugar certo, mas ele não deveria estar. Um verdadeiro regenerado reconhece que o seu destino final deveria ser a condenação eterna, mas graças a Deus por Cristo Jesus, e por causa dele, nenhuma condenação há sobre aqueles que estão em Cristo. A outra característica da salvação é que o malfeitor reconheceu em Jesus a chance de perdão e salvação. Veja o que diz o verso 42, e acrescentou: Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Gente, qualquer um que pensa minimamente de uma forma lógica, pensaria: não, ele vai morrer, acabou. Eu vou morrer, acabou para todo mundo, inclusive para ele. Mas o ladrão, no ato do seu arrependimento, na ação da graça sobre o seu coração, a ação do Espírito, a ação da graça, gerou nele inclusive a capacidade de crer. E ele poderia ser perdoado dos seus pecados, e que ele poderia então ser salvo. E mais, ele reconheceu em Jesus a vitória sobre a morte e a implantação de um reino de justiça, ainda no verso 42. Porque para ele pedir: lembra-te de mim quando vieres no teu reino, peraí, Jesus estava prestes a morrer. Como era possível então crer que Jesus voltaria? Simples. Foi dado ao ladrão arrependido a condição de crer que Jesus promove a vitória sobre a morte. É o último inimigo a ser vencido. Amém? Então, na nossa quarta lição, nós aprendemos que Jesus não é passivo na cruz. Ele age até no momento da sua morte. Veja o que dizem os versos 44 a 49. Já era quase a hora sexta, e escurecendo-se o sol, houve trevas sobre toda a terra até a hora nona. E rasgou-se pelo meio o véu do santuário. Então Jesus clamou em alta voz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E dito isto, expirou. Vendo o centurião o que tinha acontecido, deu glória a Deus, dizendo: verdadeiramente este homem era justo. E todas as multidões reunidas para este espetáculo, vendo o que havia acontecido, retiraram-se a lamentar, batendo nos peitos. Entretanto, todos os conhecidos de Jesus e as mulheres que o tinham seguido desde a Galileia permaneceram a contemplar e estar longe dessas coisas. É interessante porque no momento então em que Jesus está morrendo, qual é a informação que o verso 45 traz para nós? Que o véu se rasgou. De acordo então com Hebreus capítulo 12, verso 20, em confirmação com o verso 45, o véu que se rasga era
digamos assim, cortina que fazia separação entre o lugar santíssimo dos santos dos santos. Em outras palavras, havia um local que o sacerdote entrava uma vez por ano para fazer expiação dos pecados dele e também de todo o povo. E aí o pessoal amarrava uma espécie de uma cordinha com um sininho no tornozelo dele, porque se ele caísse morto por causa do seu pecado, as pessoas teriam que puxá-lo. Então, quando esse véu se rasga, isso é uma anunciação, digamos assim. É um símbolo mostrando que todo sacerdócio humano acaba e as pessoas agora têm livre acesso a Deus. Então, quando nós falamos que todo sacerdócio humano acaba, é no sentido de se crer que algum sacerdote possa ser mediador entre Deus e os homens, como os sacerdotes judaicos eram. Então, por exemplo, ao contrário do que a cultura cristã brasileira, né, o senso comum apregoa, nós pastores não somos seus sacerdotes. Nós somos apenas seus pastores. A Bíblia diz que nós servimos apenas para guiá-los, orientá-los na fé. Mas nós não somos seus sacerdotes. Nós não temos esse poder de mediação. Cristo é colocado como o único mediador entre Deus e os homens, conforme a Epístola aos Hebreus. Então, quando falamos que um marido é sacerdote do lar, não é no sentido de que ele é o responsável pela salvação da esposa e dos filhos. Ele é sacerdote apenas no sentido de conduzir a esposa e os filhos a uma vida devocional, uma vida de oração, uma vida de leitura das Escrituras, uma vida de obediência à palavra. Mas a salvação, ela é individual. Então, qualquer um que se interpõe entre você e Deus e se coloque como seu sacerdote, não acredite, não caia nessa. Por quê? Porque graças ao véu ter se rasgado, você tem livre acesso ao trono de Deus, conforme o autor aos Hebreus nos ensina. Então agora, em gratidão, você pode ter sua vida devocional, em gratidão você pode ler e estudar as Escrituras, em gratidão você está habilitado a evangelizar aqueles que ainda não conhecem a Deus. Você foi capacitado pelo Espírito para dar sequência à obra do Senhor Jesus. Então, o primeiro grande benefício dessa ação de Jesus, o que mostra que ele não é passivo, é que até no momento que ele está morrendo, o véu se rasga. Em outras palavras, ele declara que aqueles a quem ele tem que salvar, aqueles que crerão nele, têm livre acesso a Deus. A outra ação do Senhor Jesus está no seu pós-morte. Assim que Jesus morre, ele é reconhecido pelo centurião como um homem justo. O Evangelho de Marcos traz que a expressão é verdadeiramente esse homem era filho de Deus. E aí o Evangelho de Lucas vai trazer a expressão verdadeiramente esse homem era justo. Apesar de que Marcos e Lucas são da segunda geração de cristãos, e eles estão promovendo relatos com base em fontes diferentes, a explicação hermenêutica, isto é, a explicação interpretativa para filho de Deus e justo, é que essas expressões são sinônimas. Porque na condição de filho de Deus, Jesus não pecou. E ao não pecar, então, ele é declarado justo. Então, o que significa essa expressão, essa palavra justo, manifestada, né, falada pelo centurião? O significado de justo é um reconhecimento resumido do que foi toda a vida e a obra do Senhor Jesus. Ser justo significa que Jesus foi alguém que amou a verdade até as últimas consequências. Significa que Jesus foi alguém que amou o ser humano até o seu último suspiro. E finalmente, ser considerado justo significa que Jesus foi alguém que amou a Deus ao ponto de lhe ser fiel até a morte.
Então, contextualizando essa mensagem, né, refletindo aqui hoje para os nossos dias, reparem o seguinte: Jesus, na crucificação, ele deixou de enfatizar a si. Ele poderia reivindicar algum tipo de justificativa, ele poderia reclamar do quanto estava doendo o processo de crucificação até antes de morrer, ele poderia lançar alguma palavra de condenação sobre todos aqueles que o estavam crucificando. No entanto, ele enfatizou quem o crucificava, declarando: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Então, diante de nós entendermos a crucificação e a morte do Senhor Jesus, só há duas posturas que um ser humano tem condição de tomar. A primeira delas é aqueles que veem o problema em Jesus. Ah, ele morreu? Não posso fazer nada por ele. Como um pastor amigo meu, e quando ele era pouco antes da conversão dele, ele conta que foram pregar para ele e pregaram a mensagem da crucificação. E ele virou para a pessoa e falou: olha, o problema é dele, eu não pedi para ele morrer por mim. Algum tempo depois, tornaram a pregar e finalmente ele foi alcançado pela graça e se tornou, alguns anos depois, pastor. Mas vejam bem como aquela incredulidade que eu mencionei está presente. Algumas pessoas não conseguirão se sensibilizar com a obra redentora de Jesus, com o sofrimento dele na cruz. Mas a outra postura é aqueles que veem o problema em si e se arrependem. Não, realmente, eu sou um pecador, realmente, eu sou digno da condenação eterna, realmente, e Jesus fez por mim. Nem se eu mesmo morresse na cruz, eu teria condições de me salvar. Então, de fato, eu dou graças ao meu Deus por causa do que o Filho dele, meu Salvador, fez pela minha vida. Qual dessas duas posturas está no seu coração? Qual dessas duas posturas você assumiu, ou assume, ou assumirá? Então, para a gente concluir, lembrem-se das lições. O perdão imerecido por nós foi ensinado, vivido e repassado por Jesus do início ao fim da sua vida. Jesus negou a si mesmo para nos dar vida. A sua salvação, a salvação de Jesus, tem o poder de alcançar qualquer pecador. E lembre-se, na crucificação, Jesus não foi passivo. Ele agiu a nosso favor, ele agiu para nos salvar até na sua morte. E para aqueles que respondem positivamente a esse chamado de Cristo de salvação, a melhor coisa que nós podemos fazer é dar testemunho ali fora de que Cristo é real, de que o Evangelho do Reino de fato transforma vidas, de que o Reino de Deus já é uma realidade. Como? Fazendo aquilo que o apóstolo Paulo declarou em Filipenses capítulo 1, versículo 20 e 21. Aguardo ansiosamente e espero que em nada serei envergonhado. Pelo contrário, com toda a determinação de sempre, também agora, Cristo será engrandecido em meu corpo, em minha vida, com minha forma de pensar, com minhas atitudes. Para que, quer pela vida, quer pela morte, porque para mim o viver é Cristo, o morrer é lucro. Então a redenção se dá pela crucificação e morte do Senhor Jesus. Você que nasceu de novo, guarde isso no seu coração, na sua consciência. Quer pela sua vida, quer pela sua morte, viva de forma digna do Senhor Jesus. Viva de forma a agradá-lo. Viva de forma a glorificá-lo.
viva de forma a honrá-lo. Seja sempre grato por aquilo que ele fez por você, que foi te redimir na crucificação e na sua morte. Amém? Vamos orar? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, em nome santo de nosso Senhor Jesus Cristo, eu quero agradecer ao Senhor, porque, meu Deus, se não fosse pela crucificação do nosso Senhor Jesus, nenhum de nós estaria aqui. Se não fosse pela obra redentora prometida em Gênesis 3,15 e consolidada em Lucas capítulo 23, dos versos 33 a 49, Senhor, nós não teríamos a vida eterna, nós não te conheceríamos, nós não experimentaríamos, ó Deus, o que significa uma vida reajustada, voltando ao seu funcionamento normal após o pecado. Então, muito obrigado. Senhor, o que nós mais temos essa noite, em todos os dias da nossa vida, é motivos para te agradecer. Muito mais para te agradecer do que pedir. Sabemos, ó Deus, que o Senhor nos permite te pedirmos e apresentarmos as nossas necessidades para que também nisso o Senhor seja glorificado. Mas sabemos que o Senhor também se alegra quando o nosso coração se mostra grato pela salvação proposta pelo Senhor Jesus. Então, Pai, fixe essa palavra essa noite no coração da tua igreja. Fixe, ó Deus, essa consciência a respeito da crucificação e da morte de Jesus e de seus benefícios sobre a nossa própria vida, para a glória, a honra e o louvor do teu santo nome. Prepara-nos, ó Deus, para passarmos a eternidade com o Senhor em gratidão, te louvando, te bendizendo, te engrandecendo por essa salvação tão maravilhosa. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor espontaneamente, voluntariamente deu a sua vida. Muito obrigado, em nome de Cristo Jesus, e prepara-nos, ó Deus, então agora para esse momento da ceia, para o louvor do teu santo nome, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Deus abençoe a vida de vocês.